A fumaça dos charutos pairava densa no salão privado do Hotel Copacabana Palace, naquela noite úmida de março de 1923. Lord Alexander Ashford observava com crescente desgosto a cena que se desenrolava diante de seus olhos aristocráticos. Aos 28 anos, o jovem britânico havia herdado não apenas a fortuna de seu pai, mas também um senso agudo de justiça que frequentemente o colocava em conflito com a sociedade que o cercava. Antes de continuar, preciso saber: de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ele não deveria estar ali. Sua presença naquele lugar sórdido, disfarçado nas sombras da elite carioca, era resultado de uma informação sussurrada por seu mordomo fiel, Tobias, que mantinha ouvidos atentos às movimentações menos honrosas da cidade. Há algo que o senhor precisa ver. Foram as palavras enigmáticas que o trouxeram até ali. E agora Alexander entendia por quê. No pequeno palco improvisado, uma sucessão de jovens mulheres era apresentada como oportunidades de investimento para cavalheiros de posses. O eufemismo não enganava ninguém. Aquilo era um leilão de seres humanos, mascarado pela hipocrisia da alta sociedade que se recusava a chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Então ela entrou. Uma jovem de talvez 19 anos, com cabelos escuros que caíam em ondas sobre ombros delicados. Seus olhos, porém, eram o que chamava a atenção, não demonstravam o medo ou a resignação das outras. Havia ali uma chama de desafio, uma recusa silenciosa em se curvar mesmo diante do destino mais cruel. Seu vestido simples, surrado nas bordas, contrastava com a postura ereta, quase régia. Helena Vasconcelos, anunciou o leiloeiro com voz melosa. 18 anos, educação básica, família tradicional caída em desgraça. Lances iniciais em 2 contos de réis. Alexander sentiu seu sangue ferver. Conhecia a história. Famílias aristocráticas que perderam tudo no colapso financeiro recente, dispostas a sacrificar suas próprias filhas para salvar as aparências. A mão de Helena tremia imperceptivelmente ao seu lado, mas seu queixo permanecia erguido, os olhos fixos em um ponto distante, como se pudesse transportar-se mentalmente para longe daquela humilhação. Os lances começaram. Homens de meia idade com sorrisos predatórios levantavam suas mãos, avaliando a jovem como se fosse gado de corte. 3 contos, 4, 5. Alexander esperou, calculando o momento certo. Quando o preço chegou a 7 contos de réis e parecia que um senhor de engenho pernambucano levaria a vitória, ele emergiu das sombras. 20 contos de réis. Sua voz cortou o ar como uma lâmina fria. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todas as cabeças se viraram para identificar o licitante misterioso. Alexander caminhou até a frente, sua figura alta e elegante comandando respeito imediato. Seu terno inglês impecável e o anel de sinete da família Ashford deixavam clara sua posição social. 20 contos de réis, repetiu com firmeza, seus olhos encontrando brevemente os de Helena. Por um instante fugaz, ele viu surpresa substituir o desafio naqueles olhos castanhos. Nenhum outro lance foi oferecido. O leiloeiro, desconfortável com a quantia exorbitante mas satisfeito com sua comissão, bateu o martelo. Vendida ao cavalheiro inglês. Alexander se aproximou do palco e estendeu sua mão iluvada para Helena. Ela hesitou, estudando seu rosto como se tentasse decifrar suas intenções. Havia bondade ali? Ou apenas outra forma de crueldade? Sem opções, ela aceitou a mão oferecida e desceu os degraus. Venha, disse Alexander em voz baixa, em português carregado de sotaque britânico. Você está segura agora? Enquanto a conduzia para fora daquele covil de víboras, Alexander não fazia ideia de que acabará de alterar não apenas o destino de Helena, mas o seu próprio, de maneiras que a história ainda estava para escrever. O Rolls-Royce deslizava pelas ruas de Copacabana em silêncio, apenas o som do motor suave e o render ocasional dos bancos de couro quebrando a tensão no interior do veículo. Helena mantinha-se rígida no assento, o mais distante possível de Alexander, seus olhos fixos na janela, observando a cidade noturna passar em um borrão de luzes e sombras. Alexander respeitou seu silêncio por alguns minutos antes de finalmente falar.
Sei que deve estar confusa e assustada. Permita-me esclarecer minhas intenções. Helena virou-se lentamente, seus olhos ainda guardados, defensivos. Suas intenções? A voz saiu mais amarga do que pretendia. Cavalheiros sempre têm as melhores intenções, não é verdade? Especialmente aqueles que gastam fortunas em leilões noturnos. O sarcasmo não passou despercebido, e Alexander quase sorriu. Espírito, ela tinha espírito. Touché, respondeu calmamente. Mas não sou como os outros homens naquele lugar. Minha intenção é simples, oferecer-lhe liberdade. Liberdade. Helena repetiu a palavra como se fosse estrangeira em sua língua. Pelo preço de 20 contos de réis. Perdoe-me se não acredito em tal generosidade desinteressada. Alexander suspirou, retirando as luvas meticulosamente. Minha propriedade fica em Botafogo. É grande, com ala separada para funcionários. Proponho o seguinte, você ficará como minha secretária, digamos. Aprenderá idiomas, administração, contabilidade. Tudo o que for necessário para que, quando estiver pronta, possa partir e construir sua própria vida. Helena o estudou em silêncio prolongado. Por quê? Por que faria isso? Porque ninguém merece ser tratado como mercadoria. A resposta veio rápida, carregada de uma convicção que não podia ser fingida. Porque minha mãe, que Deus a tenha, me ensinou que riqueza sem compaixão é apenas ganância ornamentada. E por quê? Sorta Vasconcelos, vi em seus olhos algo que me lembrou de que ainda existe dignidade neste mundo corrompido. O Rolls-Royce parou diante de um portão imponente. A propriedade que se revelou além dele era magnífica. Um casarão de estilo colonial com jardins impecavelmente mantidos, banhados pela luz suave dos lampiões. Helena segurou a respiração. Era mais suntuoso do que sua própria casa de família havia sido nos dias de glória. Não espero que confie em mim imediatamente, continuou Alexander enquanto Tobias abria a porta do carro. A confiança se constrói com tempo e ações. Mas ofereço-lhe minha palavra de cavalheiro. Estará segura aqui. Ninguém a tocará, ninguém a molestará. Você terá seu próprio quarto, com chave. E quando sentir que está pronta para partir, terá recursos suficientes para começar de novo. Dona Beatriz, a governanta da casa, uma senhora robusta de cabelos grisalhos e rosto maternal, aguardava na entrada. Alexander fez as apresentações rapidamente. Beatriz, esta é a sorta Helena Vasconcelos. Ela será nossa nova secretária. Por favor, prepare o quarto azul na ala leste. Beatriz, que servia à família Ashore há décadas e conhecia o coração de seu patrão, sorriu calorosamente. Seja bem-vinda, menina. Deve estar exausta. Venha, vou lhe mostrar seus aposentos. Antes de seguir a governanta, Helena voltou-se para Alexander. Pela primeira vez, a armadura de desconfiança em seus olhos rachou ligeiramente. Por que deveria acreditar em você? Alexander encontrou seu olhar com honestidade desarmante. Não deveria. Não ainda. Mas espero ganhar essa confiança. Uma coisa, porém, prometo desde já. A escolha será sempre sua. Se desejar partir amanhã, amanhã partirá. Se quiser ficar e aprender, as portas da biblioteca e do conhecimento estarão abertas. Você não é minha propriedade, Sorta Vasconcelos. Você nunca foi, nunca será. Enquanto subia as escadas de mármore atrás de Dona Beatriz, Helena sentiu algo inusitado começar a florescer em seu peito. Não gratidão ainda, isso seria prematuro. Mas talvez, apenas talvez, uma centelha minúscula de esperança. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ao trancar a porta de seu quarto luxuoso e se deitar em lençóis de linho egípcio, Helena Vasconcelos dormiu sem pesadelos. Do outro lado da casa, Alexander permaneceu acordado em seu escritório, bebericando brandy e questionando-se se havia feito a coisa certa, ou se apenas havia complicado irremediavelmente ambas as vidas. O sol da manhã invadia o quarto através de cortinas de seda, criando padrões dourados no chão de madeira encerada. Helena despertou desorientada, levando alguns segundos para recordar onde estava. A realidade da noite anterior caiu sobre ela como água fria. Não estava mais em seu quarto acanhado na casa decadente de sua família. Não estava nas mãos de algum homem depravado,
mas em um lugar intermediário, indefinido, potencialmente perigoso em sua própria ambiguidade. Uma batida suave na porta a fez sentar-se rapidamente. Entre, disse, a voz ainda rouca de sono. Dona Beatriz entrou carregando uma bandeja com café, pães frescos, frutas e geleia. Bom dia, querida. O Lord Alexander pediu que não a apressássemos. Tome seu café com calma. Quando estiver pronta, ele a aguarda na biblioteca. Helena observou a refeição com um nó no estômago. A gentileza era desconcertante, quase suspeita. Dona Beatriz chamou enquanto a governanta se dirigia à porta. Posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. O Lord Alexander, ele é um homem de palavra. Beatriz voltou-se completamente, seus olhos bondosos estudando a jovem com compreensão maternal. Trabalho para a família Ashford há 30 anos. Conheci aquele menino desde que era criança. É diferente dos outros de sua classe, senhorita Helena. Carrega as cicatrizes de ter visto muita hipocrisia no mundo e escolheu ser diferente. Se prometeu algo, cumprirá. A resposta trouxe um alívio inesperado. Helena assentiu, e Beatriz saiu discretamente. Uma hora depois, vestida com um dos vestidos simples mas dignos que encontrara no armário, claramente providenciados durante a noite, Helena desceu até a biblioteca. A sala era magnífica, paredes forradas de estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. O cheiro de livros antigos e cera de abelha perfumava o ar. Alexander estava sentado à sua escrivaninha, concentrado em correspondências, usando óculos de leitura que lhe davam um ar mais jovem, quase vulnerável. Ao notar sua presença, ele se levantou imediatamente. Senhorita Vasconcelos, espero que tenha descansado bem. Sim, obrigada. Helena permaneceu próxima à porta, ainda incerta de como navegar aquela situação. Você mencionou ontem sobre educação. Alexander sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus traços aristocráticos. Direta ao ponto. Admiro isso. Ele gesticulou para uma cadeira confortável. Por favor, sente-se. Vamos discutir como proceder. Conforme Helena se acomodava, Alexander explicou seu plano. Tenho negócios extensos no Brasil e na Europa. Preciso de alguém capaz de gerir correspondências, manter registros, eventualmente representar meus interesses em reuniões. Para isso, é essencial dominar inglês, francês, contabilidade e etiqueta comercial. E você acredita que posso aprender tudo isso? A dúvida era evidente em sua voz. Acredito que pode aprender qualquer coisa que decidir aprender, respondeu Alexander com convicção. Vi sua postura ontem à noite. Mulheres que sobrevivem ao que você sobreviveu com dignidade intacta não carecem de inteligência ou determinação. Carecem apenas de oportunidade. As palavras tocaram algo profundo em Helena. Pela primeira vez em meses, alguém via nela não uma vítima ou mercadoria, mas potencial. Vamos começar devagar, continuou Alexander. 2 horas de inglês pela manhã comigo. Após o almoço, matemática e contabilidade com o Sr. Tobias, que é excelente com números. E 3 vezes por semana, Madame Colette virá ensinar francês e etiqueta. E em troca, Helena precisava saber: o que espera de mim? Alexander a encarou diretamente. Honestidade, esforço, e quando estiver pronta, que use essas habilidades para construir uma vida que seja verdadeiramente sua. Nada mais, nada menos. Helena estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade, de segundas intenções. Encontrou apenas sinceridade desconcertante. Muito bem, disse finalmente, uma decisão formando-se. Aceito seus termos, mas com uma condição. Qual? Se em algum momento suas intenções mudarem, prometo que não fugirei covardemente na calada da noite. Direi diretamente ao senhor que partirei, e partiremos em termos civilizados. Alexander estendeu a mão. Acordo selado. E sorta Vasconcelos. Sim. Pode me chamar apenas de Alexander. Estamos colaborando, não mantendo uma relação senhor-serva. Ela apertou sua mão, surpreendendo-se com a firmeza respeitosa do aperto. Então pode me chamar de Helena.
E assim começou uma jornada que nenhum dos dois poderia antecipar, onde uma educação inesperada se tornaria a fundação de algo muito maior do que ambos imaginavam. Os meses que se seguiram estabeleceram uma rotina que Helena nunca sonhara possível. As manhãs começavam com o café da manhã silencioso na varanda, onde Alexander lia The Times, enquanto ela praticava vocabulário em inglês. Depois, as lições formais. Alexander revelou-se um professor paciente mas exigente, nunca aceitando menos do que seu melhor esforço. Again, ele diria quando sua pronúncia escorregava. Deren Spensta smiling deply. Isso é ridículo, Helena protestaria, mas repetiria até que os sons estrangeiros começassem a soar naturais em sua língua. O que surpreendeu ambos foi a rapidez com que ela absorvia conhecimento. Helena possuía uma mente afiada pela adversidade e fome de provar seu valor. Em 3 meses, já conseguia manter conversas simples em inglês. Em 6, estava lendo Shakespeare com auxílio de dicionário. As tardes com Tobias revelaram-se igualmente transformadoras. O mordomo britânico, inicialmente cético sobre ensinar contabilidade a uma jovem, tornou-se seu campeão mais fervoroso quando descobriu sua aptidão natural para números. Olha aqui, senhorita, ele dizia, apontando livros razão. Vê como estes números não fecham. Isso indica ou erro ou desonestidade. Sempre verifique 3 vezes. Helena aprendeu sobre juros compostos, investimentos, gestão de propriedades. Descobriu que tinha não apenas habilidade para números, mas genuíno interesse. A matemática era honesta, não mentia, não traía, simplesmente era. Madame Colette, uma francesa expatriada de idade indeterminada mas elegância atemporal, trouxe dimensão adicional à transformação. Uma mulher educada, ela dizia em seu francês cantado, é uma força da natureza. Mas uma mulher educada que também domina as sutilezas sociais, está é imparável. Ela ensinou Helena não apenas o idioma, mas como segurar uma taça de vinho, como entrar em um salão, como conduzir conversação que parecia leviana mas carregava inteligência afiada. Os homens subestimam mulheres que eles acham ornamentais, Colette confidenciou uma vez. Essa é sua vantagem secreta. Mas não eram apenas as lições formais que moldavam Helena. Era a biblioteca, onde ela devorava tudo, de filosofia à economia política, de literatura à história. Era observar Alexander conduzir negócios, vendo como ele equilibrava firmeza com justiça, como nunca usava seu poder para intimidar mas para proteger. Uma noite, após jantar durante o qual discutiram acaloradamente sobre o sufrágio feminino, Alexander a favor, Helena argumentando que não ia longe o suficiente. Ele comentou, sabe, quando a trouxe para cá, imaginei estar salvando alguém. Não percebi que estava encontrando uma igual. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Não sou sua igual. Ainda sou a garota que foi vendida como gado. Não, Alexander interrompeu com intensidade incomum. Você é a mulher que sobreviveu a isso e escolheu usar a experiência como combustível, não como prisão. Há diferença fundamental. Foi naquela noite que Helena percebeu que suas percepções sobre Alexander haviam mudado. Ele não era mais o salvador distante, o Lorde benevolente. Era, amigo. Algo mais? Ela afastou o pensamento rapidamente. Complicações românticas arruinariam o equilíbrio perfeito que haviam construído. Alexander, em seu escritório tarde da noite, lutava com reconhecimento similar. Helena não era mais o projeto de caridade, a jovem necessitada que resgatara. Era uma força própria, uma mente que desafiava e inspirava a dele. Quando ela argumentava contra seus pontos de vista sobre a economia brasileira, quando corrigia sua pronúncia em português, quando ria daquele jeito livre que fazia seus olhos brilharem, nesses momentos, ele sentia algo perigoso começar a enraizar. Bobagem, murmurou para si mesmo, bebendo o último gole de brandy. Ela precisa de mentor, não de outra coisa. Mas o coração, como Helena e Alexander estavam prestes a descobrir, raramente respeita os limites que a razão estabelece. No 10º mês, durante um sarau que Alexander organizou, Helena surpreendeu todos ao conversar fluentemente em francês com o embaixador, debater política em inglês com comerciantes britânicos,
e depois encantar um grupo de senhoras brasileiras com sua análise eloquente da situação econômica do país. Quando os convidados partiram, Alexander a encontrou na varanda, observando a baía de Guanabara iluminada pela lua. Você foi magnífica esta noite, disse suavemente. Helena voltou-se, um sorriso triste nos lábios. Sabe o que percebi? Transformei-me exatamente no tipo de mulher que minha família desejava que eu fosse. Culta, refinada, capaz. Mas agora, ninguém da minha família está aqui para ver. Talvez, Alexander respondeu, aproximando-se cuidadosamente. Você não tenha se transformado no que eles queriam, mas no que você sempre foi destinada a ser. Seus olhos se encontraram, e no silêncio que se seguiu, algo indefinível mas inegável passou entre eles, reconhecimento de que estavam à beira de território desconhecido e perigoso. O ano de 1924 trouxe mudanças significativas ao Brasil e à vida na residência Ashore. O país fervilhava com mudanças políticas e econômicas, e Alexander encontrava-se cada vez mais envolvido em negociações complexas envolvendo importação de maquinário e investimentos em infraestrutura ferroviária. E Helena, agora sua secretária de fato e não apenas de nome, revelava-se indispensável. Foi numa manhã de abril que tudo mudou. Alexander recebia visitantes no escritório, 2 investidores franceses interessados em parceria para expandir linhas férreas no interior paulista. Helena estava presente, tomando notas, quando um dos franceses, Monsieur Dubois, começou a usar termos técnicos propositalmente obscuros, claramente tentando confundir Alexander sobre percentuais de participação. Helena percebeu imediatamente. Num intervalo na conversa, ela se inclinou e sussurrou em inglês para Alexander. Ele está distorcendo os números. A participação real dele seria 47%, não os 35% que está alegando. Veja a cláusula 3 em conjunto com a 8. Alexander verificou discretamente. Ela estava absolutamente correta. Com educação, mas firmemente, ele confrontou Dubois sobre a discrepância. O francês, surpreendido por ter sido descoberto e visivelmente irritado que uma mera secretária o desmascarara, tentou minimizar. São detalhes técnicos, Sr. Ashore. Certamente uma jovem dama não compreende as complexidades. Esta jovem dama, Alexander interrompeu friamente, compreende melhor do que o senhor esperava. E eu não faço negócios com quem tenta me enganar. Boa tarde, cavalheiros. Depois que os franceses partiram indignados, Alexander se voltou para Helena com expressão séria. Por um momento, ela temeu ter ultrapassado algum limite invisível. Então ele sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que transformava seu rosto. Helena, precisamos conversar. Sente-se, por favor. Ela se acomodou, o coração acelerado por razões que não conseguia nomear completamente. Nos últimos meses, Alexander começou. Você provou ser não apenas competente, mas excepcional. Seus insights sobre os contratos brasileiros salvaram-me de 2 erros significativos. Sua capacidade de ler pessoas durante negociações é notável. E, francamente, sua compreensão do mercado local supera a minha. Obrigada, Was. Deixe-me terminar. Ele ergueu a mão gentilmente. Quando a trouxe para cá, minha intenção era educá-la para que pudesse eventualmente partir e construir vida própria. Mas ao fazer isso, descobri algo inesperado, uma parceira de negócios natural. Helena se inclinou para frente, intrigada. Quero propor sociedade real. Não emprego, não caridade, sociedade. Você seria minha sócia em todas as operações brasileiras. Participação de 30% nos lucros, autoridade de decisão em negociações locais, seu nome nos contratos. O silêncio que se seguiu foi denso. Helena processava as palavras, procurando a armadilha, o truque, a condição oculta. Por quê? Por que fazer isso? Por razões puramente egoístas, Alexander respondeu com honestidade característica. Você me torna melhor nisso. Você vê ângulos que eu não vejo. Entende nuances culturais que me escapam. E francamente, Helena, você conquistou isso. Não é favor, é reconhecimento de valor. Helena se levantou, caminhando até a janela, sua mente acelerada. Sociedade real significaria independência financeira.
Significaria poder verdadeiro, não concedido mas conquistado. Significaria. Em nossa situação atual. Ela voltou-se para encará-lo. Como isso funcionaria? As pessoas já falam. Uma jovem mulher morando na casa de um lorde solteiro, agora como sócia de negócios. A sociedade carioca nos destruiria. Alexander assentiu, claramente já tendo considerado isso. Por isso proponho o seguinte: você se mudaria para a propriedade própria, que a empresa adquiriria. Um apartamento respeitável em Botafogo. Manteríamos relação estritamente profissional em público. Nossas reuniões de negócios ocorreriam em ambientes apropriados, com Tobias sempre presente como chaperone. Você pensou em tudo, Helena disse lentamente. Tentei. Mas a decisão é inteiramente sua. Se preferir manter as coisas como estão, se quiser mesmo partir e seguir completamente sozinha, respeitarei. Apenas, por favor, considere a proposta. Helena voltou à cadeira, seus olhos encontrando os dele. Poderia ter uma noite para pensar. Claro. Quanto tempo precisar. Naquela noite, Helena mal dormiu. Pela primeira vez desde que fora vendida por sua família, verdadeira escolha estava diante dela. Não escolha entre males, mas escolha de como moldar seu próprio destino. Alexander oferecia não proteção ou caridade, mas parceria, reconhecimento de seu valor como igual. Mas havia complicação que ele não mencionara, e que ela mal se permitia reconhecer. Ao longo dos meses de trabalho próximo, de conversas profundas sobre livros e política, de silêncios confortáveis na biblioteca, de momentos quando suas mãos se tocavam acidentalmente sobre documentos, sentimentos haviam começado a florescer. Sentimentos perigosos, inapropriados, impossíveis. Seria prudente aceitar sociedade de negócios quando seu coração começava a desejar algo mais? Ao amanhecer, tomou sua decisão. Desceu ao escritório, onde encontrou Alexander já acordado, papéis espalhados à sua frente, olhos cansados indicando que ele também não dormira. Aceito, disse simplesmente, com uma condição adicional. Qual? 40% dos lucros, não 30%. E quero aprender não apenas sobre as operações brasileiras, mas sobre todos os seus negócios. Se vou ser sócia, serei sócia completa. Alexander a estudou por longo momento, então começou a rir, aquele riso genuíno que ela aprenderá a valorizar. Você dirige barganha dura, Sorta Vasconcelos. Aprendi como melhor, Sr. Ashord. Ele estendeu a mão. 35% e acesso total a todas as operações. É minha última oferta. Ela apertou sua mão, sentindo a familiaridade daquele aperto, o peso daquele momento. Acordo fechado. E assim, em abril de 1924, Helena Vasconcelos passou de mercadoria vendida a sócia de negócios de um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro. Mas nenhum deles suspeitava que aquele acordo profissional era apenas o começo de transformação muito maior que estava por vir. A transição de Helena para seu novo apartamento em Botafogo foi suave, mas deixou o vazio inesperado na residência Ashord. Alexander se pegava ouvindo por sua risada nos corredores, esperando vê-la na biblioteca à noite. Ele se repreendia por esses pensamentos. Ela havia conquistado a independência, exatamente o que planejara desde o início. A primeira prova da sociedade veio apenas 3 semanas depois. O Barão de Mauá Filho, importante industrial brasileiro, propunha parceria em nova fábrica de tecidos. A reunião inicial seria em seu palacete no Cosme Velho, e Alexander convidou Helena como sua sócia. A reação do barão ao vê-la foi de surpresa mal disfarçada, rapidamente substituída por condescendência irritante. Ashord, não me disse que traria companhia feminina. Talvez a senhorita prefira aguardar na sala de estar enquanto homens discutem negócios. Antes que Alexander pudesse responder, Helena falou, sua voz doce mas carregada de aço. Barão, sou sócia do Sr. Ashord, não sua companhia. E prefiro aguardar aqui, onde as decisões são tomadas, se não se importa. O barão bufou, mas não discutiu, claramente considerando o ornamento que seria ignorado durante negociações sérias. A discussão começou. O barão apresentou números, custos de construção, projeções de lucro, divisão de participações. Alexander ouvia atentamente,
fazendo perguntas ocasionais, enquanto Helena permanecia em silêncio, tomando notas discretas. Então, o barão concluiu após uma hora. Proponho 60% para mim, 40% para o senhor. Minha contribuição é claramente superior. Terreno, conhecimento local, conexões políticas necessárias para licenças. Alexander estava prestes a negociar quando Helena interveio. Com o devido respeito, barão, seus números não fazem sentido. Posso? Sem esperar resposta, ela abriu seu caderno. O senhor avaliou o terreno em 150 contos de réis. Mas pesquisei registros públicos ontem. O senhor o adquiriu há 2 anos por 85 contos. Mesmo com valorização natural, está inflando o valor em pelo menos 30%. O rosto do barão enrubesceu. Jovem senhora, a valorização. Além disso, Helena continuou implacável. Seus custos de construção projetados estão 40% acima do mercado atual. Tenho cotações de 3 construtoras diferentes aqui. E quanto às suas conexões políticas necessárias, o senhor Ashur tem relações.